Olá, amigo, olá você, minha amiga, você que acompanha a gente aqui no A Vida Continua. Obrigado por estarem conosco mais uma vez nesta live e obedecendo a uma espécie de filosofia aqui do programa, eu estou falando dos animais. A alma nos animais? Os animais têm alma? Para onde vai a alma dos nossos pets queridos? Hã? Então, eu estou aproveitando esse tema porque isso é recorrente e hoje mesmo está aí na mídia. Eu, assinante do UOL, lá está. Nossos pets vão para o céu? Sabe que o Papa tentou responder essa questão, o Papa Francisco, e virou uma polêmica. Os fiéis ficaram muito preocupados. O Papa disse que os pets vão para o céu, os animais também vão para o céu. Nossa, realmente, as igrejas que não têm a base espírita, a pesquisa, a base espírita, as informações que os espíritos trouxeram, a revelação, eles ficam perdidos, não sabem dizer. E hoje, no UOL, eu vou começar compartilhando com vocês a página. A repórter ouviu as diversas... O que é bom é que ouviu os espíritas. Ouviu os espíritas. Então, nos permite aqui... ainda bem que eu vi um colega nosso, Jean Júlio, lá de Franca, e ele respondeu, como um espírita que é estudioso, respondeu muito bem. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui o compartilhamento? Vamos ver. Estamos compartilhando. E agora tá. Eu não estou aparecendo na tela, mas agora... Não. Então, vamos lá. Eu vou falando daqui, depois a gente conversa. No céu tem pet? Para onde vão os animais quando morrem? Segundo as religiões, a matéria de Ranieri Costa, colaborou para o UOL. Veja, aí que bonitinho. Líderes religiosos têm argumentos diferentes sobre o destino dos animais após a morte. Ah lá, eles serão ressuscitados? Algumas crenças sugerem que os animais têm uma alma ou espírito que continuaria existindo após a morte e podem ir para um tipo de paraíso, reino espiritual, ou serem reencarnados em outra forma de vida. Há também quem diga que os animais são seres irracionais, portanto, não podem entender o conceito de Deus ou religião. Ora. Vamos às considerações aqui. Vamos às nossas considerações. Se for preciso, a gente... Mas vamos, então, analisar isso? A gente vai às nossas fontes. A individualidade do espírito, como é que é? O espírito mantém sua individualidade no espaço? Sim. Nós já estudamos isso aqui. O espírito conserva sua forma, sua psicologia, tem consciência de quem foi, de quem é, porque ele tem o atributo de espírito. Os atributos de espírito, quais sejam? Inteligência, aliás, esse é um atributo principal. Nós somos semelhantes a Deus, que é a inteligência suprema. É por isso que nós somos filhos de Deus. Nós temos também livre-arbítrio, porque temos razão, fazemos escolhas, por isso optamos por aqui, por ali. Outro atributo do espírito, a vontade. O espírito tem vontade. Eu quero, eu faço. Pela vontade, nós plasmamos corpos, plasmamos uma casa para morar, com o pensamento. Nós somos semelhantes a Deus, mas um Deusinho bem pequeno, né? Um D pequeno. Nós podemos, com a força da mente, plasmar, inclusive, aquilo que nós queremos. Claro, Deus o permitirá desde que voltado para o bem, né?
Então, nós temos essas características de espírito que já alcançou o reino hominal. Mas antes nós fomos um princípio inteligente, até no reino mineral. Aliás, é por lá que começa. É verdade. Inclusive, é um pensamento de um poeta, está aqui, é um poeta islâmico. Eu não sei se ele adotava Maomé como religião, mas ele era poeta árabe. Essa pesquisa eu tive que fazer muito a fundo. E é do século XI, que é de 1100 e pouco, 1100 e pouco é que ele viveu, poeta Sufi, o nome dele. Ele fez essa síntese maravilhosa do princípio inteligente, dorme no reino mineral, sonha no reino vegetal. Sonha, está entre aspas. Agita-se no reino dos animais e desperta no reino hominal. Ou, resumindo, o princípio inteligente dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se, se movimenta no animal e desperta no homem. Desperta, quer dizer, a razão está ali. Os animais, vocês estão vendo aí uns lindos bichinhos, eles têm princípio inteligente, que é um tipo de inteligência. Eles têm instinto, melhor dizendo, que é um tipo de inteligência. O instinto neles é tudo. E nós também conservamos o instinto, hein? O instinto não desaparece no reino nominal. Continuamos com instinto e razão. E muitas vezes o instinto nos guia melhor que a razão. Mas nos animais, o que se tem é instinto. E o instinto para eles é tudo. E um princípio inteligente, sim. Os animais demonstram lealdade, amor, simpatia, cativam a gente. Os animais também obedecem a uma evolução na escala, como nós estamos dizendo. Nós começamos do átomo, lá no mineral, e vamos até o arcanjo. Olha que figura bonita. Esse pensamento também aparece na obra de Leon Denis, né? O destino, eu sempre me enrolo no nome. O problema do ser, do destino e da dor, de Leon Denis. Ele lá coloca esse pensamento, muitos atribuem a Leon Denis, mas, na verdade, é desse poeta, lá do século XI para o XII, árabe, mas que ele usou de forma poética, ele não chamou para si a autoria do pensamento, mas ele é muito belo, ele traduz muito bem isso. Porque, se você se lembra um pouquinho das suas aulas de química, lá no colegial, se você não faltou das aulas, você lembra da tabela periódica? Dá licença. A tabela periódica, ou tabela de Avogadro, eu decorei. Todos os elementos químicos até então conhecidos estão lá. E eles estão ali organizados conforme a sua estrutura atômica. Se eles conduzem energia ou não. Então, você começa aqui com alumínio, cobre, ferro, bronze, aqueles elementos que têm tantos prótons no núcleo e tantos elétrons na sua última camada. Interessante, muito interessante. Aí, na outra categoria, você tinha o cloro, o flúor, os halogênios, né? E mostram como é a sua estrutura. E a gente aprendeu, vamos resumir logo, que esses elementos minerais, eles têm entre si uma atração. Há elementos que têm na sua constituição atômica a falta de elétrons na última camada para o seu equilíbrio. O outro tem elétrons sobrando. Então, eles se complementam. E é assim que a gente vê as ligações químicas, H2SO4, H2O,
o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, a gente vai ver a fórmula deles, ver por que eles se ligaram, porque a sua estrutura atômica era tal que eles se atraíram e formaram moléculas. Então, vejam que a atração também está no mundo das plantas. Estudando plantas, eu participei de um congresso sobre óleos essenciais, ou seja, como é que você tira aquela essência da planta, que vai dar um perfume lá, o Chanel 5, sabe lá, esses produtos da Natura, como é que você tira essa essência? Ora, a planta, ela passa por um processo, né? Uma infusão, do vapor sobe por um tubo, o que é água vai para um lado, o que é essência vai pingar do outro lado. E a gente vê que na natureza, estudando as espécies, nossa, o óleo de copaíba tem tal função, olha, tal folha é boa para isso, o alecrim, o chá daquilo outro. Quer dizer, do mundo vegetal você tira propriedades, remédios, você tira as infusões, né? Já falou, os chás, você tira o fruto, as árvores frutíferas não dão frutos. É na copa das árvores que os passarinhos vão fazer seus ninhos. Vejam a solidariedade entre os reinos, mineral, vegetal, animal. É maravilhoso. E acho que nada pode definir melhor a nossa trajetória evolutiva do que essa expressão, esse pensamento que está no Livro dos Espíritos, é que tudo se encadeia na natureza. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. E, por incrível que pareça, eu volto aqui agora na nossa tela solo, eu tenho mais uns slides para mostrar para vocês. Deixa eu ver se ele está aqui no 5. Ele está aqui. É com relação aos fenômenos da natureza. Kardec, em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, lá que trata da alma após a morte, ele pergunta se como é que se explica esses espíritos que trabalham junto à natureza, nas tempestades, promovendo chuva, ou ajudando na criação, protegendo os animais. E Kardec diz que há sim uma classe de espíritos que a sua hierarquia é justamente essa, trabalhar junto aos seres inferiores da criação. E eles obedecem a uma hierarquia de outros espíritos. Então, veja, quando nós vemos aí muitos temporais, essa onda de calor atual, quando nós vemos aí o problema com as geleiras, o nível do mar subindo, será que os espíritos dessa natureza que presidem esses fenômenos não estão obedecendo a uma orientação superior? Estão, podem crer que estão. E tem mais. Aqui já terminamos. Os animais, ao morrerem, vão para o céu, o que o Papa falou e ninguém entendeu. O Papa quis, com isso, e ele já demonstrou aí, um avanço muito grande dos conceitos que a Igreja Católica esposa nesse aspecto. É um grande avanço, porque já mostra que há uma coisa ali de Deus. Os animais também. Eles evoluem. O princípio inteligente que estava num animal, aí, num tatu, por exemplo, ele já pode ter migrado para uma outra classe de mamífero, já pode ter passado por tamanduá, já pode estar, talvez, aí na classe ou ordem, não sei, dos felinos. E dos felinos, você sabe, como tem tantos atributos, né?
Nós gostamos de ver o tigre, o leopardo, o nosso gatinho é lindo, atrai nossa atenção, nós queremos o gato perto de nós. Os cães são tidos como os mais inteligentes. Na verdade, sim, eles desenvolveram com o seu dono certas habilidades, mas ele sempre será um cachorro. A não ser que, agora, o princípio inteligente, uma vez que ele morre, ele pode já migrar para uma classe animal superior. O golfinho, talvez. Agora, haverá um momento em que, no mundo espiritual, aí sim, aí tem o salto de qualidade. Ele sai do irracional e salta para o mundo hominal dos homens. Já aparece como um homem inteligente? Não, também não. Vai vir animando um homem bárbaro, um selvagem. Né? Aliás, se você olhar os chimpanzés, como eu tenho visto aí, aliás, vocês devem ter visto também que desbarataram uma quadrilha aí que fazia tráfico de animais. Deu dó de ver aquilo. Não é para isso que o homem tem os animais perto de si. Vejam o cavalo. Não, vamos terminar esse raciocínio. No mundo espiritual está o grande laboratório em que esse princípio inteligente agora já está animando, já está ingressando no reino nominal, ao salto que ele deu. Provavelmente vai para o mundo primitivo, talvez mais primitivo que o nosso, porque o nosso ainda é de provas e expiações, mas pode ir para um mundo ainda mais primitivo, onde o homem ainda é mais grosseiro, mas já tem razão, livre-arbítrio, vontade, etc. Atributos próprios do homem, da alma humana. Agora sim, voltando ao cavalo. Eu tive sempre observando, os cavalos estão ao lado do homem há muito tempo. Então, você vê aqueles filmes antigos, você vê que os animais, os cavalos já estavam ali. Os filmes de cowboy, bang bang, cavalo. Você vê os filmes de Roma, etc., ou estuda nos livros, você vê que as batalhas eram travadas, mas as tropas usavam, muitas vezes, cavalos. O cavalo está presente na história humana, mas esse cavalo sempre foi cavalo. Se pegar o cavalo de hoje, o cavalo daquele tempo, ele é cavalo. Muito inteligente, hábil, o cavalo do hipismo, que salta obstáculo, o cavalo que está lá na roça, sendo usado lá pelo peão, ou o boiadeiro que toca a boiada usando cavalo, mas é cavalo. Agora, o princípio inteligente, que habitou um cavalo lá atrás, ele já pode ter migrado na sua evolução e já não é mais cavalo. De repente, eu conheço algumas pessoas que eu chamo de cavalo. Ô, seu cavalo! Às vezes tem a ver. Os cães. Eu tive um pet de estimação. Até hoje eu lembro. Como eu chorei quando a Nikita partiu. A Nikita até ficava do meu lado, eu gravando A Vida Continua, e ela do ladinho. De vez em quando ela vinha, pulava no colo, eu tinha que brincar. E eu dizia, minha assistente de produção está aqui, a Nikita. Era um poodle gracioso, dócil. Viveu uns 14 anos, procriou bastante. A Nikita deixou uma saudade, e eu orava muito a Deus. Senhor, se for permitido, permita que essa alma, eu digo alma sim, um princípio inteligente, venha através de outros bichos, talvez, naqueles pets que hoje estão lá na casa das minhas filhas, dos meus netos, das minhas netinhas. E todas elas têm seu pet. Às vezes eu penso, será que a Nikita está ali? Isso me faz lembrar histórias do Chico Xavier. Chico Xavier também tinha um amor aos animais. E ele mesmo dizia, se o homem não trata bem seus animais, então ele não aprendeu ainda a amar.
Porque, às vezes, um animal nos inspira muito mais compaixão e simpatia do que um ser humano. Chico tinha muitos gatos. E, às vezes, as pessoas diziam, o Chico vai lá no mato, lá. Ele vai levar comida para aqueles gatos selvagens. Ele levava o leite, ou levava alguma coisa para os gatos. Ele tinha um cão, que, inclusive, dava muito trabalho, porque era um cão doente, se arrastava. O Chico voltava do centro espírita, o cão tinha feito todas aquelas necessidades dele, né, pelo chão da casa. Ele ia primeiro limpar tudo, ver o que aconteceu com o bichinho. E ocorreu uma vez que ele chegou e o bichinho estava morto. Chico promoveu o enterro daquele cão, com muitas lágrimas. Até que uma amiga, vizinha dele, falou, Chico, eu tenho que te contar a verdade. Teu cão não morreu decorrente da doença que ele tinha. Não, na verdade, fulana, vendo você sofrer tanto por causa do cão, deu um jeitinho nele, dele morrer mais depressa. Eu estou hidratando um pouquinho aqui. A história é comovente, porque Chico ficou com uma mágoa. Ele não ficou com raiva, mas ficou com mágoa. E a mágoa também produz em nós algo tóxico, algo nefasto. Emmanuel, seu mentor, percebeu o que acontece. O que acontece contigo? Emmanuel, sempre muito duro, exigente. O senhor não está vendo? Eu perdi o meu cão de estimação. E agora eu soube que fulana aplicou-lhe uma eutanásia. Falou, mas você não tem o direito de guardar essa mágoa, não. Mas como eu vou fazer? Falou, pense nessa vizinha que aplicou a eutanásia no cãozinho. Pense nela, ore por ela, tente descobrir o que ela mais gostaria de receber e faça por ela. Interessante essa técnica, essa estratégia de Emmanuel. Será que funcionou? Chico pensou e viu, não, a fulana lá é uma costureira e está esperando muito conseguir comprar uma Vigorelli. Era uma máquina de costura melhor, mais potente, que ela ganhava a vida costurando. Chico deu um jeito e conseguiu comprar a prazo uma Vigorelli e entregou na casa da senhora. Ela agradeceu tanto e deu um abraço no Chico, mas um abraço tão carinhoso, de gratidão, que naquele momento a mágoa foi embora. Bom, meus amigos, há uma questão que eu uso aqui para fechar agora o nosso programa, que a nossa live agora vai ser mais curta. Está aí nos nossos grupos de estudo, se os animais, quando vão para o mundo espiritual, a erraticidade que a gente chama, é um mundo... a erraticidade é aquele período em que uma alma fica entre uma reencarnação e outra, quer dizer, no espaço, errante. Os animais ficam muito tempo lá? Não, os espíritos dos animais não têm muito tempo. Eles não precisam expiar faltas, porque eles não são homens, não exerceram o livre-arbítrio, não tem karma. Aí as pessoas perguntam, mas como pode um cachorro sofrer de câncer? Ele não tem culpa de nada? Mas existe, além da dor expiatória, a dor evolutiva. Quando nossos bichinhos adoecem, o que nós não fazemos por eles? E o que eles nos provocam em nós ao cuidar deles? E eles morrem. Porque esse mundo é de provas e expiações. Os animais também contraem doenças. São atropelados.
contrai um carrapato lá, como eu vi, eu estava lendo aqui os casos de animais que partiram cedo, às vezes uma doença provocada por um inseto, eles morrem também. E quando vão para o mundo espiritual, o princípio inteligente logo é atraído para um novo bichinho que está nascendo, se é da categoria deles, naturalmente, da sua espécie. Então, o espírito de um cão vai logo, ou o princípio inteligente de um cão vai logo para um canil, está nascendo lá uma ninhada, ele já está ali. Mas há momentos em que esses princípios inteligentes são retidos mais tempo no espaço, para alguma finalidade no mundo espiritual. Ou porque eles terão um salto de qualidade evolutivo e vão reencarnar numa espécie superior, ou mesmo ingressar no reino hominal, ou, muitas vezes, vão estar com os homens desencarnados do lado de lá, as almas humanas que querem ter seus bichos de estimação também do lado de lá. Aí eu entro numa área que muitos colegas meus não querem aceitar, não. E a gente respeita o ponto de vista aí. Estamos estudando. Uma hora a gente vai ter a conclusão. É que André Luiz, numa de suas obras, aliás, em duas, ele mostra uma casa que tem caramanchão, acho que tem nosso lar mesmo. E naquele caramanchão, muitas plantas, orquídeas. Ora, por que essa flora no mundo espiritual? Será que todas as espécies da flora aqui na Terra estão lá? Não, algumas apenas. Há também no livro de André Luiz uma cena em que passa uma carruagem puxada por cães. Ah, mas tem cães no mundo espiritual? Que cães são esses? Que pássaros? Às vezes tem canto de pássaros. Como é que você explica? Ora, animais da Terra podem também habitar o mundo espiritual. Eles também têm um princípio inteligente. Não é um corpo perispiritual como o nosso, organizado, mas tem um corpo fluídico, sim. E aí começamos a entrar nos nossos debates. E os debates são bons, porque eles vão nos conduzir a coisas que nós ainda não sabemos. O próprio Kardec teve várias respostas inconclusas dos espíritos. Eles diziam, olha, por hora o que temos a informar é isso. Não nos é dado saber mais sobre isso. Por enquanto, podemos te dar esta definição, esta resposta. Quando estiveres num grau de adiantamento maior, a vossa civilização estiver mais evoluída, podereis avançar um pouco mais. Com relação aos seres extraterrestres, por exemplo, os seres que habitam outros mundos, nós sabemos que os outros mundos são habitados. Para não ficar tudo muito vago, eu termino aí com essa explicação. Como é que pode ter muitos cães lá no espaço? Como é que André Luiz pinta uma casa com cachorros, com um jardim, com gramados bonitos? Quem viu o filme Nosso Lar 2 agora, viu lá. Um lago bonito, um gramado. Aliás, a produção devia ter cuidado melhor daquele gramado. O gramado no mundo espiritual, naquele estado, ficou feio, né? Mas vejam, um estúdio de cinema ou de televisão vai gravar uma série, precisa de uma casa com coqueiro, com alguns cães, vai ter que usar uns cavalos, uma carruagem. O produtor lá não vai arranjar essas coisas. Ele vai falar, nós precisamos de uma casa assim, assim, precisamos de uma paineira, uma bela árvore. Ele vai procurar um lugar que tenha isso. Se ele não tiver, ele vai trazer. Vamos pegar uma palmeira que está lá nos jardins, lá botânico, no jardim botânico, trazemos para cá. Compramos a palmeira, desloca a palmeira, põe lá, constrói o cenário, traz. Tem alguns bichos desencarnados, no caso, pega uns animais, traz para filmagem.
Recentemente nós vimos aí, na festa do Oscar, o cachorro Messi. Ele foi lá, fez uma pontinha, ficou na plateia um tempinho, para que todo mundo visse o cachorro Messi, que foi usado num dos filmes premiados lá, do Oscar. Não me lembro o nome do filme. Mas o Fantástico, de um domingo atrás, mostrou a adestradora desse cão, que chama Messi. Eu não sei que raça é aquela, mas ele é peludão, bonito, né? E ele está com as crianças, aí ele morre e ele finge de morto, né? Quer dizer, a adestradora treinou tudo isso. E até os atores mirins, as crianças, que tiveram que... Messi, Messi... E o Messi cai. E eles se seguraram de um jeito que era como no adestramento. O Messi mostra inteligência, mas ele fez obedecendo algo, o que não deixa de ser um grande mérito. E ele, pelo jeito, vai fazer muito filme ainda. No mundo espiritual também nós temos nossos bichos de estimação fazendo alguns papéis nas colônias espirituais. É a posição que eu tenho. É assim que eu entendi o livro de André Luiz. O que é bom para todos nós que amamos os animais é saber que eles têm um princípio inteligente. Que uma vez voltando à erraticidade, eles poderão estar, inclusive, voltando para o nosso círculo de relações. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso. A boneca, a cachorra que o Chico teve. O Chico também teve vários bichos. Tem aquele que morreu e Chico, com a sua mediunidade, viu um cão que sempre acompanhava ele durante a psicografia. O cão adoeceu, morreu. E o irmão do Chico, José, que já estava desencarnado, veio buscar e foi com o cachorro no colo. O cachorro já corpo espiritual. Levou para o além, o recolheu. Mas o Chico teve a boneca também. E a boneca o lambia muito. O Chico brincava, falava, eu estou cheio de pulgas. E a boneca vinha lamber o peito do Chico. Assim. O Chico era peludão, né? A boneca morreu, o Chico chorou, enterrou, como fez com os outros. Um belo dia, um amigo trouxe um cachorro da mesma raça que a boneca. Falou, Chico, tá aí, para você não chorar mais. O Chico olhou a cachorrinha pulou no Chico e falou, lambe minhas pulgas. Ela começou a lamber o rosto dele, lamber de tudo. Eu queria mostrar aqui de novo os nossos irmãozinhos, os animais. Está aqui, ó. Qualquer um deles que a gente pudesse mostrar aqui vai nos alegrar muito. Não estou achando, rapaz. Tem muitos slides aqui, né? Não estou achando, mas todo mundo sabe o quanto que eles nos alegram. Hoje eu fico com essa reflexão. Os pets vão para o céu? Vão para o céu. E os outros bichos também vão e voltam. Também fazem a mesma caminhada que nós estamos fazendo. Evoluir para Deus. Tá bom? Por hoje é tudo. Nossa live está terminando aqui. E eu solto aquela vinheta nossa de sempre para a gente falar um tchau para todos aí. Até amanhã com outro A Vida Continua. Tchau!